Neste episódio, trouxemos o Dr. Davidson, empreendedor, advogado, que veio nos contar um pouquinho sobre planejamento tributário, sucessório e redução de impostos. Curte esse podcast que tá sensacional. Hoje estamos aqui com o Dr. Davidson, um amigo aí de longa data que veio nos prestigiar para falar um pouquinho aqui no nosso podcast. E o Dr. Davidson, ele é um advogado. E como sempre aqui nos podcasts, a gente sempre pergunta por que escolheu a profissão, o que empreende na profissão. E eu já começo com essa pergunta, doutor. Primeiramente, muito obrigado por participar aqui desse nosso bate-papo. E já lanço a pergunta, por que escolheu a área do direito? Olá, Marcelo, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast de vocês, que está sempre inovando, levando informação para o público, isso é muito interessante. E respondendo já a sua pergunta, eu acho que antes vale a pena fazer uma aspas, um parêntese. Eu vim de Recife, né? Desde pequeno eu gostava de ajudar as pessoas. Só que aí a gente vai crescendo e vai tendo aquela indagação da profissão. Com isso em mente de ajudar as pessoas, eu trabalhei um pouco no TJ de Pernambuco e fui pegando ali esse gosto pela área do direito, vi que tinha uma gama de possibilidades ali de forma diferente de poder fazer essa vocação, esse chamado de ajudar os outros, né? E vim aqui para Campinas, fiz minha faculdade aqui, fiz o meu network aqui e no escritório de advocacia que eu atuei, a gente atendia ali uma carteira de clientes que foi onde eu peguei gosto pela advocacia. Eu sempre trabalhei um pouco ali no funcionalismo público, mas na advocacia que eu me encontrei, que nessa carteira de clientes que a gente atendia, eu percebi que a gente ajudava muitas pessoas, né? Hoje a gente vê os empresários, eu fazia um pouco do trabalhista lá também, e eu via como que era o cotidiano de processo, execuções, e muita gente tem aquele estigma do empresário, né? E lá eu vi do outro lado que era uma realidade dura, uma realidade difícil, não é fácil ser empresário no Brasil. E eu fui pegando gosto por conseguir ajudar essas pessoas no seu dia a dia. E foi isso que me chamou no direito, né? Essa possibilidade da gente ajudar, seja com o funcionalismo público, seja atuando como advogado, ajudando as empresas que movimentam a economia do país. E esse foi o meu chamado para o direito. E eu vim aqui para Campinas, conheci um pessoal e hoje estou aqui na Wise, que é uma empresa do ramo de investimentos. Hoje eu toco o departamento jurídico deles e continuo ajudando o pessoal de uma outra forma. Bacana, muito bom. Doutor, sim, eu conheço diversos advogados. Eu acho que o que é bacana, eu sou muito fã do direito, eu acho que assim, o que é muito legal do direito é isso, é a amplitude nas áreas que você pode desenvolver, ou melhor, utilizando suas palavras, ajudar outras pessoas, né? E bacana, muito bom, muito bom. Doutor, assim como você disse que o direito entrou na sua vida para poder ajudar os outros, ajudar as empresas, né? Eu acho que é muito bacana esse trabalho feito aí, que vocês fazem lá na Wise. Pois assim, eu conheço diversos advogados e eu acho que o legal do direito é isso, né? Tem área tributária, tem área civil, enfim, tem, né? Você consegue trabalhar dentro do direito com uma amplitude muito interessante, né? Trabalhando em diversas áreas. E aí do seu caso, né? Você está à frente aí de um mercado financeiro, né? De uma empresa de grandíssimo porte e falando de investimento. E o que eu acho muito interessante nesse segmento é que assim, tudo que está atrelado ao mercado financeiro, ao meu ver, é uma coisa dinâmica, né? Porque hoje a bolsa caiu, hoje a bolsa subiu, a pessoa precisa fazer um investimento, ela precisa pensar se ela vai na renda fixa, se ela vai na renda variável. E o advogado ali dentro, ajudando a empresa a se desenvolver em tudo isso, né?
Eu acho muito interessante. Você tem que ser muito dinâmico e muito disruptivo nessa linha, porque é muito rápido, né? As coisas acontecem. Abre a bolsa é uma coisa e daqui a pouquinho, daqui a uma hora é outra coisa, né? E como é que é empreender dentro dessa linha de trabalho com pessoas que estão ali naquele DNA com uma velocidade muito grande, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho ali o trabalho de vocês dentro da Wise, nessa dinâmica, nessa velocidade, nessa rapidez que as coisas acontecem no mercado financeiro. Legal, Marcelo. É interessante falar que a Wise ela começou em 2009 lá em Criciúma, e hoje a Wise está presente em 50 cidades aqui no Brasil. A gente tem um parceiro que proporciona a gente crescer com a estrutura bacana por trás, que proporciona esse crescimento exponencial, que é o BTG Pactual, é o nosso sócio. E hoje, né, realmente, como você falou, o mercado ele é muito dinâmico. Então a gente tem que estar sempre se reinventando, acompanhando essas mudanças do mercado. Hoje o BTG Pactual ele está aí entrando forte contra esses bancões tradicionais que a gente tem, né? A gente leva muita informação, muita educação financeira para as famílias aqui no Brasil, para os empresários que querem empreender, precisam de crédito. Às vezes em certos bancos tradicionais você vê um atendimento aquém do que a gente fornece com o BTG Pactual. Eu acho muito interessante hoje porque a gente tem uma estrutura que proporciona um atendimento completo para o cliente. A gente faz o planejamento de forma completa, então a gente não trata só de investimentos, mas a gente quer saber qual que é a proposta desse cliente no final, né? Seja abrir uma empresa, se aposentar aos 40, 50 anos, comprar um imóvel, sair do país, fazer uma viagem. Então a gente tem ali diversas áreas na Wise que faz esse planejamento de forma completa, como a área de seguro de vida, previdência, câmbio, crédito para PJ, e, mais especificamente, a área que a gente viu uma necessidade muito grande ali de alguns clientes de fazer esse planejamento, esse planejamento empresarial, que foi a área que a gente criou no início do ano, para atender o planejamento empresarial das empresas e o planejamento sucessório, que entra mais ali a questão de holdings. Entendi. Doutor, então, só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, então dentro da Wise, a Wise faz um trabalho de ajuda para as pessoas, no sentido de cuidar dos investimentos ou de um planejamento dessas pessoas para o futuro, né? Como seguro, né? O planejamento de uma viagem. Então ela ajuda a pessoa a administrar a parte financeira. Exato. Ou seja, é um terno sob medida. Exatamente. A gente tem uma proposta de fazer esse atendimento de forma personalizada. Então, o cliente ele entra na Wise, cada cliente ele tem um atendimento personalizado para ele. É importante a gente apresentar o nosso trabalho, conhecer o que o cliente quer, as propostas que ele tem ali, para a gente dar a melhor solução para cada cliente. Então não é uma coisa que a gente não vende um produto, a gente vende o atendimento personalizado para fazer o melhor planejamento para esse cliente. E da parte do departamento que a gente desenvolveu dentro da Wise, a gente acaba que pegando tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, depende muito da necessidade do cliente. Ali muitas vezes é uma questão sucessória, às vezes hoje no Brasil se sabe que tem um custo muito grande fazer uma sucessão que envolve inventário, envolve bens, partilha de bens, tudo isso é muito custoso. Muitas vezes o cliente passa a vida inteira juntando esse patrimônio aqui com a gente e chega num momento ali que é uma coisa que a gente tem certeza hoje no Brasil, que a gente vai pagar imposto e que um dia a gente vai morrer. Isso é complicado. Mas, doutor, muito bacana. Então, assim, né, resumindo,
a Wise pensou na ponta do investimento, está pensando também no cuidado com os clientes para ajudá-los, que vem lá da sua ideia, né? Para ajudá-los a administrar aquilo que ele já tem ou o que ele pode fazer para ter uma redução de imposto e para, no presente e no futuro, com essas outras ferramentas. Acho que é muito interessante, isso é muito disruptivo. Eu acho que dentro de um departamento jurídico, né, o que foi pensado nisso é muito interessante, porque são poucas as empresas ou essas instituições que fazem, que têm esse cuidado fino, vamos dizer assim, com os clientes, né? E quando você fala de holding, é um assunto muito interessante, que é um termo, né? Holding é um termo em inglês, e às vezes a gente se depara até no dia a dia com clientes nossos, dizem, não, mas holding é para empresa grande, holding isso aí não é para mim, holding é uma coisa que não vai acontecer. Então, pensando nesse tema holding, fala um pouquinho o que é holding, para os nossos ouvintes entender o que é holding e para que serve. E quem pode ter? Primeiramente, todas as pessoas podem ter uma holding, não é um instrumento exclusivo ali para grandes empresas. O que acontece é que hoje em dia, com a informação ali um pouco segmentada, né, muitas vezes as grandes empresas é que acabam tendo acesso a essas informações, e é muito importante vocês aqui estarem trazendo essa informação para o máximo de pessoas possível, que qualquer um pode fazer uma holding. A holding nada mais é que uma empresa, e que dentro do planejamento empresarial, vamos dar um exemplo aqui, às vezes você tem uma empresa ou duas empresas de pequeno porte ou de médio porte, e muitas vezes o próprio empresário ele tem ali os patrimônios pessoais dele. E hoje a gente sabe que os encargos tributários, trabalhistas, geram certas vezes um passivo para aquele empreendimento ali que o empresário às vezes no início tem dificuldade e acaba que tendo esses entraves aí, gerando um passivo para a empresa. Então, de modo que não venha ali afetar o patrimônio pessoal dele, uma das estratégias é a gente fazer esse instrumento de proteção patrimonial, né? Muitas vezes se fala em blindagem, não existe isso, mas a gente consegue ter ferramentas ali dentro desse planejamento que tragam a proteção patrimonial para o empresário poder seguir com as empresas, os negócios que ele tem, de forma tranquila ali, de modo que ele sabe que aquele patrimônio pessoal dele está fora do risco do negócio. Muitas vezes também, dentro desse planejamento, a gente consegue estudar formas de dar uma eficiência tributária para a empresa, né? Muitas vezes hoje o empresário tem uma ou duas empresas, até uma mesmo, que ele quer crescer, mas a própria estrutura tributária da empresa não permite que ele tenha esse impulsionamento do negócio dele. Às vezes o cara está ali atrelado no simples, acha que está pagando menos impostos, mas às vezes uma estrutura diferente consegue impulsionar ele a crescer esse negócio. Às vezes a gente consegue um benefício fiscal, às vezes abrir uma filial em um lugar, colocar a sede em outro. A gente tem diversas formas ali que a gente consegue ver o melhor cenário tributário e que também traga proteção para esse cliente. Muito bom. Eu complementaria, doutor, se me permite, que hoje quando a gente fala de holding, às vezes algumas pessoas se assustam, né? No meu dia a dia, como contador, como consultor, às vezes as pessoas se assustam e falam, mas eu não quero esconder nada, não quero fazer nada. Não se trata disso, né? Eu acho que se trata hoje de uma fragilidade, infelizmente, eu sempre falo isso, uma fragilidade jurídica do nosso país, que o qual, se houver uma demanda trabalhista, o juiz vai lá falar, bloqueia a conta, bloqueia imóveis, bloqueia não sei o quê. Então, o empresário não tem tempo de se arrumar, vamos dizer assim, para uma demanda. Porque muitas das vezes, até, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Pode ser um erro de processo, pode ser alguma coisa, e o cara deixa tudo exposto
né? E não tem uma velocidade em fazer algumas coisas. Porque hoje no Brasil, no meu dia a dia, eu ali vejo a dificuldade dos empresários em empreender e ser empresário no Brasil. A gente já tem uma cultura de não saber guardar dinheiro, de não saber fazer planejamento, e isso passa tranquilamente da pessoa física para as empresas. Então hoje a gente vê no dia a dia a dificuldade do empreendedor em se organizar financeiramente, contabilmente, tributariamente. Então eu acho que nessa linha, pegando o seu gancho e me intrometendo aí na sua fala, o empresário hoje dói ele ser um empreendedor no Brasil. Porque ao mesmo tempo que ele está na ponta ali precisando vender o produto dele ou o serviço, ele está numa outra linha, o escritório de contabilidade, o advogado falando, olha, mudou de FAO, olha, tem uma lei nova, olha. Então o cara tem que ser extremamente dinâmico para ser, ele tem que ser um artista para ele ser um empreendedor no país. Então a holding, que não é uma blindagem, que é uma empresa, como o doutor falou, nada mais é que uma pequena proteção de tudo que ele foi, tudo que ele alcançou durante a jornada de trabalho dele, que a gente sabe que é árduo e que eu acho que é o seu papel, que você falou lá no começo, de ajudar esses caras a poder né, fazer algo legal. Exatamente. A gente, quando fala de criar camadas de proteção, nada mais é que trabalhar com instrumentos que está dentro da lei. Hoje tem um termo chamado elisão fiscal, que nada mais é que você ter uma forma eficiente de trabalhar essas questões tributárias dentro da lei. Então, toda vez que a gente fala de um planejamento, hoje em dia as grandes famílias, os grandes empresários, eles pagam menos impostos porque eles utilizam essas ferramentas e que muitas vezes fica de fora ali do conhecimento do público geral. Então, o nosso trabalho aqui hoje é levar essa informação para o pessoal. Realmente, o empresário hoje ele está muito preocupado em empreender, em trazer dinheiro para dentro de casa, da família, atender ali as pessoas que estão precisando do serviço dele. E muitas vezes eles esquecem, eu gosto de dizer que é um jogo de xadrez. O xadrez, você avança não apenas atacando, mas criando uma estrutura ali de defesa no tabuleiro, de modo que você avance com segurança. Então, hoje em dia, o empresário está muito preocupado em avançar, em fazer o negócio acontecer, mas às vezes ele não se preocupa com a estrutura que vai estar apoiando ele a fazer esse crescimento. Então, hoje na Wise eu acho interessante porque a gente tem especialistas em diversas áreas. A gente tem o investimento, a gente tem o life planner, a gente tem o advogado vendo ali a questão jurídica da empresa, a gente tem o contador dando ali o suporte na estrutura tributária. Então, a gente está aqui para fazer um planejamento completo, um planejamento de negócios, de modo a dar todo o suporte ali e ajudar o nosso cliente final. Muito bom. É uma iniciativa ímpar que, ao meu ver, eu não vejo isso em praticamente nenhum tipo de empresa que tem esse cuidado com o cliente. Muito bacana. Mas pegando o gancho da questão da holding, né? E acho que tem, além da pessoa, né, ou da empresa se organizar ali naquele momento, pagar menos impostos, proteger ali o seu patrimônio e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, da questão de sucessão. Porque além da pessoa estar arrumando, vamos dizer assim, estar arrumando a casa, estar montando uma estrutura encorpada, né, repetindo, até já falei isso, mas às vezes a pessoa fala, não, mas quem usa isso são grandes empresas. Legal, grandes empresas usam. Você pode usar uma empresa pequena, é um CNPJ a mais. É uma camada de proteção a mais que te estabiliza, né? E além de tudo isso, a pessoa já pode começar a pensar na sucessão. Então acho que é bacana isso aí também para quem nos ouve, entender um pouquinho mais o que seria, né, dentro desse planejamento de holding empresarial, o que facilitaria na vida dele
com essa... pegando o gancho da holding mais a sucessão dentro da própria holding. Perfeito, Marcelo. Eu acho que esse exemplo aqui vai vir bem a calhar que lá atrás, os nossos avós, nossos pais, eles tinham a cultura de comprar muitos imóveis. Então, não raras vezes, chegam clientes que não têm empresas, tocam um negócio ali às vezes pequeno, mas eles acumularam muito patrimônio imóvel ao longo dessa vida. Lá atrás, os imóveis tinham ali um valor bem baixo, muitas vezes as pessoas conseguiam comprar imóveis que ao longo desses anos foram acumulando valor, sendo passado ali de geração em geração, e às vezes o cliente ele chega ali com 10 imóveis, mais, menos, e o negócio dele acaba que sendo locação. Então, a gente já peguei um caso aqui de um cliente que ele não queria alocar para pessoa jurídica de jeito nenhum, porque ele tinha que pagar imposto, porque a pessoa jurídica ela precisa declarar aquilo, e muitas vezes o cliente está ali, né, na pessoa física, aí está um pouco irregular ali com o fisco, porque ele não declara, a outra pessoa física não declara, e acaba que o cliente deixa de ter uma oportunidade de fazer uma alocação porque ele não quer aceitar uma pessoa jurídica no imóvel dele, e que é surreal, né? Então, quando a gente entra fazendo um planejamento, e é importante frisar isso, porque por mais que o cliente tenha diversos imóveis, tenha locações, enfim, quando o cliente vem a faltar, todo aquele patrimônio ele fica travado num processo de inventário. Então, você não consegue vender o imóvel, você não consegue acessar a conta da pessoa que veio a faltar. Então, muitas vezes, hoje no Brasil, isso não é raro. A gente vê ali, às vezes, famílias que viviam em padrões muito bem, acabam que descendo de classe social, tendo que pegar empréstimo com familiares, ou fazendo um financiamento no banco, um empréstimo no banco. E é uma situação muito delicada e que não é incomum aqui no Brasil. E a holding, ela entra justamente como uma ferramenta de solução dentro disso, porque quando a gente fala de uma pessoa jurídica, se você tem os pagamentos do aluguel entrando numa conta de pessoa jurídica, por exemplo, qualquer uma das pessoas que fazem parte daquela sociedade, ela tem acesso àquela conta. Então, se o sócio majoritário ali, que seja o chefe de família ou a chefe da família ali, vem a faltar, os herdeiros que estariam nessa sociedade, nessa holding, eles continuam movimentando aquela conta, a operação continua rodando, a gente não fala mais de um inventário judicial, porque ali a gente só precisa ter a sucessão das cotas, pagar os impostos devidos, mas aí a gente já não está mais falando de uma transferência de titularidade de um imóvel do pai ou da mãe para os filhos, que envolve toda uma série de custos. Então é um processo muito menos traumático, a gente mantém o legado da família, então evita ali aquela descer de classe social muitas vezes, e até o próprio conflito ali, muitas das vezes o filho ou a filha está ali discutindo quem vai ficar com o imóvel tal, quem vai ficar com aquele outro imóvel. Então quando a gente está falando de uma empresa, são cotas, né? Então a gente perde ali um pouco aquela pessoalidade e começa a tratar o negócio como uma empresa mesmo. Muito bom. Não, excelente. E aí fica aquele questionamento, né? Mas quando que eu posso colocar meu filho? Quando que eu posso ver? Foi engraçado uma certa vez, a gente estava fazendo um trabalho e um casal lá tinha um bebezinho e colocou o bebezinho, que já tinha registro CPF. Mas como você vai colocar isso? Pô, pode. Tudo se pode, né? O que não pode, ninguém faz. Mas se está permitido na lei, pode fazer. Você pode colocar, mas meu filho não escreve, é analfabeto, né? Está estudando. Não tem problema, ele não precisa assinar.
né? O pai é o tutor e tem N mecanismos legais para poder fazer já um planejamento. Então, justamente, vai ao encontro de tudo isso, né? A pessoa ou o empresário da comércio estruturar. Mas só lembrando que nós estamos falando isso para quem tem empresa ou que quer fazer uma holding já para proteger os seus bens, né? Pode ser pessoa física, pode ser uma pessoa que trabalha como CLT, não tem problema nenhum. Mas tudo depende de cada formato, de cada patrimônio, de cada pessoa. Não é isso? Muito bom. Pessoal, e aí a gente, né, nesse bate-papo nós falamos de WISE, e toda na descrição desse vídeo aqui está lá o site, o acesso, né, os contatos, para quem quiser saber mais sobre essa maneira de como eles trabalham, que é muito bacana, né, aconselho todo mundo a dar uma olhadinha lá, depois olhar o site, tem os contatos e tirar todas as dúvidas além disso, né, doutor? Bom, doutor, então hoje nós falamos aqui de holding, planejamento sucessório, camada de proteção, planejamento. E ao seu ver, né, o que é o mais interessante, além de todo esse planejamento, de uma pessoa constituir uma holding e fazer esse planejamento tributário, societário? Marcelo, eu diria que a gente pode resumir isso em 2 palavras: proteção e impostos. Então, é uma forma de dar proteção patrimonial para os clientes e fazer ele pagar menos impostos. Esse é o trabalho da gente aqui e é o que a gente leva para os clientes no dia a dia lá da WISE. Boa. Então, pessoal, fica a dica, hein? Isso é muito importante, pagar menos impostos. Então, chegamos ao fim aqui desse podcast. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Sei que seu dia a dia é super corrido e aí nos reservou um tempinho para fazer esse bate-papo, que entendo ser de grande valia para essas pessoas que nos ouvem, né, esses empreendedores que estão ali buscando mais informações e que querem crescer. E vamos lá, vamos crescer de forma organizada. Muito obrigado pela sua presença de hoje aqui. Eu que agradeço, Marcelo. É sempre um prazer dar informação e ajudar as pessoas no dia a dia. Muito obrigado.